tenho uma paixão pela palavra, sabe? Ela me chama todas as horas, todo dia, toda noite, e eu deito, levanto, e aquilo é uma coisa preciosa, como uma mulher bonita. Descobri aos 13 anos que o que me dava prazer na leitura não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele riu e tal de mim e falou, não, isso não é nada não, isso é isso e tal. Ele riu e disse para mim, o máximo que pode acontecer é que você vai passar o resto da vida não dando para nada. Só para poeta. Só para poeta. Não vai prestar para nada. Manel, isso não é a doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de Bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios, não anda em estradas, pois é dos desvios que encontra as melhores surpresas e os ariticus maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi meu primeiro professor de agramática. No episódio anterior de Paixão pela Palavra. A infância e a adolescência de Manuel de Barros. E ainda, poesia, uma revelação aos 13 anos. Para mim, o Vieira foi uma salvação do castigo, não foi castigo. E no programa de hoje, Manuel de Barros vive as aventuras da juventude, descobre o amor e o casamento. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tive uma infância muito feliz, sabe? E eu acho que eu fiquei... A minha palavra hoje, minha palavra poética, é uma palavra fertilizada pelas águas, pelo sol, pelo chão do Pantanal. Agora penso nas águas do Pantanal, nos nossos rios infantis, que ainda procuram declives para correr. Presos espraiados destas águas com as suas beijadas garças. Ser fertilizado pela natureza é uma inocência. Essa é a inocência do homem de 90 anos. Penso com humildade que fui convidado para o banquete destas águas, porque sou de Bugre, porque sou de Brejo. E o Aristóteles disse que o melhor conhecimento do homem são as percepções, o primeiro olhar, a primeira coisa que você pegou, a primeira coisa que você ouviu, se foi um gorjeio de passarinho, isso é importante. A primeira coisa que você tocou, né? Quando era criança, eu deveria pular muro do vizinho para catar goiaba. Mas não havia vizinho. Em vez de peraltagem, eu fazia a solidão. O conhecimento principal, mais importante da sua vida, são as primeiras percepções.
A mim, com 90 anos, elas não me largaram. Elas são mais sábias em mim do que os conhecimentos que eu adquiri lendo os 20 maiores poetas do mundo. Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação. Era o menino e os bichinhos. Era o menino e o sol, o menino e o rio. Era o menino e as árvores. Alfabetizado por parente no Pantanal, o menino Manuel passou boa parte da infância longe de casa, estudando em internatos. Primeiro em Campo Grande e depois no Rio de Janeiro, onde completaria seus estudos. Manuel de Barros viveu sua juventude estudantil aqui no Catete, bairro do Rio de Janeiro, antiga capital do país. Nessa época, o poeta iniciante era colega de quarto de um certo primo Roberto, que um dia se tornaria um dos mais importantes economistas do Brasil do século XX. As aventuras desse tempo foram lembradas no livro Lanterna na Popa, do primo de Manuel, Roberto Campos. Nessa época, mudei de pensão, passando a viver numa república estudantil perto da Rua do Catete, com 2 primos, Tocari Bastos e Manuel de Barros. Nequinho começava a desabrochar seu talento poético com uma incrível alquimia de frases, cultor, como dizia ele, do verbo enlouquecido. Uma espécie de Guimarães Rosa da poesia. O corpo quase que morava ali, equilibrado nas curvas da enseada, ao lado dos carros vermelhos que transportavam os donos da vida para seus escritórios, ao lado dos emigrantes subjugados ao infinito e crianças reclinadas sobre as ondas azuis. Quando, tomando o bonde da Rua do Catete, chegávamos à enseada de Botafogo, vislumbrando-se a paisagem da Urca, Nequinho costumava exclamar em voz alta, para escândalo dos circunstantes: "Esse morro bem que entorta a bunda da paisagem." Não, eu fiz uma comparação que tratava as porradas, tratava as palavras, dando porrada nelas, né? Como quem lava roupa no tanque, né? E depois o que resultasse dali, saía sempre uma coisa mais limpa, né? Que você podia usar. A verdade é que a gente tem que ficar ali suando em cima das coisas para poder resolver, cavar um verso, né? Às vezes eu faço dias e dias para cavar um verso. Memórias inventadas. Um acerto de contas com o passado. Memórias da juventude, romanceadas em verso, que o artista costuma escrever depois das caminhadas com seu amigo, o jornalista Pedro Espíndola. Para mim, a melhor mentira do Manuel foi o livro dele, A Filosofia das Mulatas do Catete. Ele citou num livro dele e um amigo nosso, poeta também, intelectual, começou a procurar este livro em tudo que é lugar, aqui em Campo Grande, São Paulo, Rio, na Biblioteca Nacional, procurou o livro em tudo que é lugar e não achou. Aí ele perdeu a vergonha e perguntou para o Manuel, né? Falou: Manuel, e aquele livro, A Filosofia das Mulatas do Catete, de seu amigo Neto Botelho? Falou: não, aquilo não existe, aquilo é mentira minha. Não tinha livro, coisa nenhuma. Eu menti lá na hora, no meio do poema, eu coloquei isso aí. Filosofia das Mulatas do Catete. Neto Botelho, autor. O autor era meu amigo. A trilogia Memórias Inventadas revela uma época de grandes descobertas para Manuel de Barros. Fui morar numa pensão na Rua do Catete. A dona era viúva e buliçosa. E tinha uma filha indiana que dava pancas, me abatia. Ela deixava a porta do banheiro meio aberta e isso me abatia. Eu teria 15 anos, ela 25. Pregava que fazer amor é uma eucaristia, que era uma comunhão. E a gente comungava o pão dos anjos. De manhã eu ia para a praia, de Botafogo, sem o tostão no bolso, o velho não mandava, não tinha dinheiro para mim. Eu mandava, eu ia para a praia, de calçãozinho, né? Que rosa esplendente é o amor, que maravilha adorar.
Meu corpo para que me serve? Se não para desabrochar entre as colinas noturnas na hora dele chegar. A gente é criado aqui, o mar é uma sedução, né? Ficava fascinado por aquele negócio, andar ali naquela enseada de Botafogo. Gostava demais, sabe? Tem até uns poemas sobre isso, né? Que, um dos poemas que eu digo isso, ó. Ser menino aos 30 anos, que desgraça. Nesta borda de mar de Botafogo. Que vontade de chorar pelos mendigos. Que vontade de voltar para a fazenda. Por que deixa um menino que é do mato amar o mar com tanta violência? Voltava para almoçar, almoçava. Depois eu ia para a Biblioteca Nacional. O que eu adquiri de conhecimento foi lá na Biblioteca Nacional, que eu já sabia francês e tal, e fui conhecer os faróis da poesia, o Baudelaire, o Rimbaud. Aprendeu alguma coisa com os anos. Só não aprendeu a odiar. Mas estava lhe parecendo que era uma coisa necessária nunca odiar. Depois fiz o vestibular para o direito, passei e teria que frequentar as aulas. Eu passei, mas fui classificado em Niterói, da Faculdade de Direito de Niterói. Eu ia por obrigação para fazer as provas, mas para assistir aula, juro que eu nunca fui. Em vez de ir para a Escola de Direito, atravessar a barca, eu ia para a Biblioteca Nacional. Conheci todos os poetas do mundo. Quer dizer, os melhores, né? Em 1937, Manuel de Barros lança seu primeiro livro, Poemas Concebidos Sem Pecado. Eu não tinha editora. Então tinha um embaixador, morreu embaixador. Era um amigo meu, irmão do Edil Vale, Henrique Rodrigues Vale. Ele tinha uma editora particular. E ele publicou 20 exemplares desse livro. Desses 20 exemplares, um era meu e eu não tenho mais. A última estrela que havia no céu deu para desaparecer. O mundo está sem estrela na testa. A gente é contestador dessa idade, 17, 18 anos, quer contestar, não aceita o mundo de jeito nenhum. Eu entrei para a juventude comunista, sabe? Tinha pessoal que morava comigo no porão de uma pensão, outra pensão já, terceira, lá na rua Buarque Macedo, mais no Catete, né? Fomos morar entre 6 pessoas, 6 jovens. Eu e mais 5. Todos os dias, um de nós, ou 2 ou 3, tinha que cumprir uma missão. Receberam uma ordem para pichar a estátua do Pedro Álvares Cabral lá na Glória. De manhã, ou lá pelas 7 ou 6 ou 7 horas, apareceu polícia lá na pensão onde eu morava. E o policial queria levar o resto para a cadeia, né? A dona da pensão entrou e falou: moço, esse menino aí, ele veio do colégio de padre agora, trouxe até um livro de poemas que está aqui. Aí o polícia pediu: quero ver. Eu tinha o mesmo livro que chamava Nossa Senhora da Minha Escuridão. Então, era um livro de sonetos feito no colégio, inteiramente sem técnica, sei lá. E o fato do policial ter levado o livro, porque ele levou o livro depois, sabe? Eu acho que ele praticou uma boa ação, né? A polícia. Naquele tempo, o Brasil estava dividido: integralistas versus comunistas. Um dia me rebelei contra esse negócio de ter que cumprir ordens sem saber de quem vem e que tipo de ordem. Me encabulava muito isso, sabe? Eram palavras de protesto idiota. Como o vento leva as palavras. Eu acho que eu fiz uma evolução, porque
Eu tenho a impressão que aquilo que eu idealizava como salvação do mundo, eu encontrei nos mistérios. Os mistérios são muito mais fortes que qualquer marxismo. Eu encontrei a completude em Deus, na religião. Não tenho título de religião, mas em Deus, né? Deus disse: vou ajeitar você a um dom. Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me. Só não desejo cair em insensatez. Não quero a boa razão das coisas. Quero o feitiço das palavras. Tempos de crise. A Segunda Guerra Mundial quase mudou radicalmente o destino do jovem poeta. Eu fui convocado também para a guerra. Eu era segundo-tenente da reserva, né? E como é que eu ia sair de casa para matar gente na guerra? Nunca tive um inimigo. Nunca. A máquina moe carne, cria pessoas à sua imagem e semelhança e aceita encomendas de fora. Vai a chás de caridade, ajuda os mais fracos a passarem fome. A máquina condecora, é guiada por pessoas de honorabilidade consagrada que não defecam na roupa. A máquina dorme de touca, dá tiros pelo espelho e tira coelhos da cartola. Eu não tenho nenhum inimigo na minha vida. Nunca tive, sabe? Essa é uma declaração do meu peito mesmo, direito. Na sala de espera do Palácio do Ingá tem uma pele de onça. Ai, que saudades do Pantanal. Senhor, nem é tanto desse emprego que eu preciso tanto. O que eu preciso e quanto, nesta mísera tarde, é daquela mulher com as coxas entreabertas na minha frente. Isso não tem mandamentos e nem ofende a disciplina militar. Fim da guerra. A vida retorna ao ritmo normal e Manuel decide investir tudo na carreira de poeta. Mas para ganhar algum dinheiro, só negociando imóveis. Eu entrei numa firma lá, era do médico, né, do Edil Vale, que era meu amigo. Ele acabou fazendo uma incorporação de imóveis. E eu fiquei sócio dele e trabalhava lá também. Mas no fim de 2 anos, mais ou menos, que nós trabalhávamos, nós ganhamos um dinheiro muito grande, porque ele resolveu vender a firma. Vendeu a firma por um dinheiro muito superior ao que seria hoje 2 milhões. Aí ele perguntou para mim, o que nós vamos fazer? Eu falei, da minha parte eu vou passear por aí. Vou arrebentar com esses 100 contos aí. Ele falou, onde você vai? Eu falei, vou nos Estados Unidos, quero conhecer esse pessoal que faz pintura lá. Aí ele foi comigo também, viemos aqui por Corumbá. Fomos parar lá em Santa Cruz da Sierra. De lá nós fomos para o Peru. Aí tomamos o avião e fomos para Miami. Meu inglês não adiantou nada, o inglês do outro também não adiantou nada. A gente não entendia nada do que o gringo falava, sabe? Aí fomos para uma escola que tinha lá perto de uma cidade, para Coral Gables, e fomos para Nova York. Falando inglês. Aí já falando. Falava um pouco, mas falava, né? Dava para pedir comida e I love you, né? Aí passamos um ano lá em Nova York e frequentei o Museu de Arte Moderna como estudante de pintura e de cinema. E lá conheci os maiores pintores que tem lá no museu, inclusive já tinha Picasso lá, né? Eu adquiri muita sensibilidade lá em Nova York para artes plásticas e para música. Eu tinha chegado em Nova York, sabe? E o Edil Vale, que era meu sócio, montou uma imobiliária. Eu já tinha feito com eles uma firma de imobiliária. Aí ele me chamou, eu fui, e havia momentos que eu ficava sozinho, esperando o cliente para vender. Um dia chegou lá a dona Estela. Eu
conheci o Manuel acidentalmente. Eu fui fazer uma compra de um imóvel e ele era o vendedor. Ela foi para comprar um apartamento muito tímida e tal, coisa. Eu não tenho dinheiro, mas queria... Como é que é e tal. Eu expliquei tudo como é que era. Aí aproveitei e peguei o telefone, né? Achei ela bonitinha. Marquei um encontro com ela. Fui conversar com ela na Praia do Flamengo até. Aí pregou o namoro. Aí íamos para almoçar e tomar lanche. E o Manuel sempre assim meio mal vestido, muito à vontade e tudo, mas eu me encantei com a figura dele, com o jeito dele, com a conversa dele. Eu estava meio sem gaita, sabe? Ela descia às 4 horas de tomar lanche comigo. Eu falava, paga aí que depois eu pago. E eu encantada com ele, até escondia da família. É. Mas uma ocasião, ela marcou um encontro comigo. Falou, Manuel, eu preciso muito falar com você. Mas é uma coisa muito séria. Eu fiquei meio desconfiado, falei, que eu vou levar o pé na bunda? Aí fiquei esperando, falei, o que foi, Estela? Falou, quero te comunicar que eu não sou rica. Você não pensa que você vai dar roupa, baú, coisa parecida. Eu não sou rico, eu só tenho aquele dinheiro de entrada. Aí eu dei uma bruta de uma gargalhada, porque eu pensei que ela ia me contar que ela não era virgem. Fiquei naquele... Ah, minha filha, eu estou pensando que você ia me contar que não era mais virgem. Isso para mim não tem importância. Quando eu fiquei noivo e que desejei me casar, eu tentei me recuperar um pouco, sabe? Eu me encontrava pouco com os amigos e eu tinha medo de perdê-la. Então, me comportei como gente. Quando eu fui conhecer a família dele, uma pessoa da família, que ela me disse, ele é poeta, mas viu assim minha cara de espanto e na mesma hora ela consertou, falou, nas horas vagas. Pegou e 2 vezes nós casamos. Você vê o que é acertar o gênio, a educação, a maneira de ser, tudo a gente enxerga, viu? Não foi difícil enxergar isso na Estela. Meu pai foi ao casamento lá no Rio, né? Lá no Rio. Essa pessoa muito bonita, rica e tal. Apesar da fascinação pelo Rio de Janeiro, a vida de recém-casados na capital não estava sendo nada fácil. Parecia que tudo conspirava para levar Manuel de Barros de volta ao Pantanal. Uma dificuldade, rapaz, passei uma dificuldade desse tempo lá. Depois disso, ainda fiquei lá tentando advogar. Montamos um escritório de advocacia, mas não ganhava dinheiro. Advogado porcaria, não sabe nada, não sabia mesmo. E tinha timidez de comparecer às audiências. Me fazia muito mal, me chocava muito, me desgraçava a vida. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. E então, quando eu soube da notícia que meu pai morreu e que eu herdei uma fazenda, aí eu cheguei e falei com a Estela, né, a mulher, falei, ó mulher, vamos vender esse negócio aí que a gente recebeu lá do pai, e eu gostaria de ficar por aqui. Aí ela me disse assim, eu não assino. Aí eu perguntei para ela, você topa ficar lá na fazenda comigo e levar aquele negócio para frente? Ela falou, topo. Ela é filha de mineiro, filha de fazendeiro, lá de Minas. Não vendemos não, vamos lá ver, vamos enfrentar. Fui para trabalhar, fui para adquirir algum dinheiro para poder sustentar meus filhos, que eu já tinha 3 filhos, né? Quero tem uma vida obedecida, contudo.
Ele cumpre Jesus. Cada dia com sua tarefa. Tempo de comer é tempo de comer. Tempo de criar, de criar. É pássaro mais de amar do que trabalhar. Se eu não casasse com a Estela, eu tinha morrido da sarjeta. Talvez sozinho, se ele tivesse ficado sozinho ou com uma pessoa que fosse muito sem rumo, eu acredito que ele tivesse entrado para a boemia, que ele gosta muito, né? Ela me trouxe todos os elementos para ficar satisfeito, feliz e amante dela, como sempre fui. O amor que eu tive na vida, que eu achei que eu nunca ia encontrar uma pessoa assim, e encontrei, graças a Deus. Estela, querida companheira de toda a vida e de toda a minha poesia. O dia inteiro eu só penso em poesia. Se eu nascesse em Paris, viu? E tivesse só um quintalzinho de uma casa, onde eu visse essas coisas que eu vejo por aí, que aqui tem em qualquer lugar do mundo. Eu acho que eu seria, a minha motivação seria a mesma. É uma vocação que eu chamo de dom, uma oferta de Deus. É por demais de grande a natureza de Deus. Eu queria fazer para mim uma naturezinha particular, tão pequena que coubesse na ponta do meu lápis. Na verdade, a coisa mais importante que eu desejava era o rio. No rio, eu e a nossa turma, a gente iria todo dia jogar cangapé nas águas correntes. Essa, eu penso, é que seria a minha naturezinha particular, até onde o meu pequeno lápis poderia alcançar. Paixão pela Palavra. Uma parceria Nonsense Produções CNN.